Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br. Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. E Sulina, a melhor parrilha da região. Vem pra Souzas, vem pra Sulina. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, hoje você almoça comigo na Sulina, a melhor parrilha da região, que faz de Souzas o grande centro gastronômico da RMC. Vem pra Sulina, vem pra Souzas, e o nosso almoço de hoje aqui na Rádio da Credibilidade, com a maior audiência qualificada do horário, onde você está sempre em ótima companhia. Entrevista o professor Márcio Sanches, médico especializado em inovação e processo de incorporação de tecnologia em saúde, que compõe a nova diretoria de pesquisa e inovação da Unimax e Unifage. O novo século exige, mais do que nunca, conhecer e enfrentar esses novos desafios. Antes da entrevista, você confere a crônica que os ouvintes e a nossa produção pautaram para essa edição do Pan News Cidades. Confira. Pan News Cidades. Sérgio Moro está entre a cruz e a caldeirinha numa angustiosa situação que pode lhe custar a vida senatorial. O senador conseguiu um feito e tanto, saiu da magistratura, deixou um dos legados jurídicos mais comentados do país, a Lava Jato, e caiu na arataca política. Prendeu o atual presidente, botou uma dúzia de petistas na cadeia, agiu com o Ministério Público Federal de Curitiba numa só carne, virou ministro, depois político, e fez inimigos do Oiapoque ao Chuí. Agora é réu no Tribunal Regional Eleitoral e o desembargador, relator que sabe fazer contas, votou pela absolvição do parlamentar. A questão envolve gastos de campanha que somam 3 tentativas de legenda. Moro quis ser presidente, deputado por São Paulo e foi eleito senador pelo Paraná. No tudo por dinheiro ainda falta muito para ser executado na vingança dos arqui-inimigos. Moro é um peixe fora d'água. Aguarda a frigideira com óleo quente ou o gato, que pacientemente espera o momento certo para devorá-lo. E tenho dito palavra de honra. Pan News Cidades. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito palavra de honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jthanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Faça parte do maior ecossistema de educação médica do Brasil. Faça medicina na Unimax em Indaiatuba e Unifage em Jaguariúna. Formação baseada em atividades práticas e metodologias ativas de ensino, onde você aprende e atua desde o primeiro dia de aula. Nossos cursos estão entre os 5% melhores cursos de medicina do Brasil, com nota máxima do MEC em todos os quesitos. Acesse grupounieduca.com.br. Double Corte, Sulina. Quarta, quinta e sexta-feira no jantar. E agora não tem data para acabar. Double Corte, pede um ovo de bife 350 gramas, ganha outro. Double Corte, Sulina. Quarta, quinta e sexta-feira no jantar. Vem pra Souzas, vem pra Sulina. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Agora, no Pan News Cidades, entrevista.
Muito bem, amigos. Hoje nós vamos conversar com o professor Márcio Sanches. Ele é diretor de pesquisa e inovação da Unimax, Centro Universitário Max Plan, e Unifage, Centro Universitário de Jaguariúna. Médico graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem experiência internacional de Johns Hopkins Medical School nos Estados Unidos, é pós-graduado em marketing estratégico pela ISPM do Rio de Janeiro, empreendedor, estudioso da inovação e do processo de incorporação de tecnologia em saúde. Ele é o nosso convidado de hoje e a inovação é o nosso tema. Professor Márcio, bem-vindo ao Pan News Cidades. Tudo bem, meu caro? Tudo ótimo, Thanos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com você, é um prazer estar com a sua audiência. Para nós é uma grande satisfação. Obrigado pela oportunidade. Professor Márcio, eu acho que inovação é um tema hoje que não pode sair da pauta de nenhuma empresa, que de ninguém. Já diziam lá atrás, né? Nada se cria, tudo se transforma. Hoje em dia parece que nada se cria, tudo se copia. Realmente há um paradoxo na inovação. Vamos explicar para os ouvintes da PAN o que é inovação. Como saber se nós estamos copiando, se nós estamos transformando ou se nós criamos, professor? Perfeito. Primeiro, sua observação é muito interessante, porque inovação, mais que nunca, está no vocabulário geral e comum das pessoas hoje em dia, né? E muito por conta da tecnologia. Mas se a gente for parar para pensar de fato, Thanos, graças à inovação é que estamos vivos, né? Senão não teríamos como espécie sobrevivido até aqui. Essa é uma grande verdade. É muito interessante também a sua pergunta em relação à questão de o que é inovar e o que é copiar, porque muitas vezes inovação está atrelado a um processo que causa algum tipo de disrupção, ou seja, de mudança do cenário, de quebra de um status quo. Ela é isso também. Eu sempre costumo dizer nas aulas que eu dou em relação ao tema, que a inovação mais conhecida, que é essa, de fato, radical, que traz esse conceito da disrupção, ela não é a única forma de inovar. Existe também o que a gente chama de inovação incremental, que é você atribuir a um determinado produto ou a um determinado serviço um atributo diferente, uma nova funcionalidade, ou seja, um upgrade, uma elevação daquilo que aquele produto ou serviço oferece para o seu consumidor, mas que não necessariamente causa uma mudança radical. Vou te trazer uns exemplos. Vamos lá. Se a gente for falar de uma inovação incremental, por exemplo, a gente pode pegar a bicicleta como um exemplo. Sim. Bicicleta nunca deixou de ser bicicleta, certo? A pessoa que andava de bicicleta 50 anos atrás continua andando de bicicleta do mesmo jeito hoje. Apesar da bicicleta ter ganhado, ao longo desses últimos anos, principalmente com o advento da tecnologia, funcionalidades, características que fazem dela bicicletas muito mais adaptadas a necessidades específicas, como motorização, como um pedal assistido, enfim, leveza, que trazem uma evolução do produto, mas não necessariamente um conceito de disrupção, né? E aí, para finalizar, a gente acaba muitas vezes confundindo a questão da cópia, que pode ser simplesmente uma evolução de algo que existe, que você traz uma novidade, um benefício, né? Certo. Então é bem interessante essa consciência, né, do que é inovação. E só se fala isso hoje, né? É o uso da inteligência artificial que me parece engatinhar na cabeça do usuário, não na tecnologia. A tecnologia está avançando tão rapidamente, mas há uma preocupação, e eu vou externá-la a você, caríssimo professor Márcio, que é o seguinte: quando se fala em saúde, em gestão tecnológica da saúde, nós não vamos perder aquele contato mais pessoal. Isso já está acontecendo com o profissional da medicina, com o médico, enfim. Como é que nós estamos superando a questão da
pessoalidade com qualidade no uso da tecnologia e da inovação na área da saúde? Perfeito, super pertinente suas perguntas. Primeiro eu vou voltar um pouquinho atrás ao início dela, falando um pouco dessa temática que é o receio e o espanto que muitas vezes nós temos com essa avalanche de conhecimento acerca da tecnologia aplicada à saúde. Se a gente for parar para pensar, quando a gente fala, por exemplo, de telemedicina, que é um tema que veio à tona muito em função da pandemia, a telemedicina ela remonta da década de 50, se a gente considerar que transmissão de dados por telefone é telemedicina. Ou seja, existem relatos e evidências de aplicação, de uso de tecnologias, né, no seu sentido mais amplo, à saúde já há muito tempo. E muitas coisas que para a gente, como você bem observou, para nós, consumidores, usuários, pode parecer muito recente, já vem sendo trabalhado e desenvolvido há muito tempo, né? Outro ponto muito importante que você comentou é essa questão do quanto a tecnologia vem mudando a forma de se relacionar, a forma de entregar saúde a quem precisa. Eu sou um daqueles, Thanos, que advoga o seguinte: o médico ele não pode ter medo de usar tecnologia tendo como desculpa a perda ou a falta de interação com o paciente. Interação com o paciente, como seres humanos que somos, é uma relação interpessoal. Gente que gosta de gente nunca vai ter a tecnologia como um adversário no sentido de se aproximar daquele que ama, daquele que gosta, daquele que quer cuidar. Então, o que a tecnologia pode trazer, e essa é a minha forma de enxergar a situação, é sim muitos benefícios que melhorem, inclusive, a forma do médico de acompanhar o seu paciente, de diagnosticar mais precocemente com maior acurácia uma determinada patologia, de atuar de maneira precoce, oferecendo um tratamento mais ajustado, mais customizado para aquele caso. Ou seja, ele deve enxergar a tecnologia como um aliado. Obviamente, a gente precisa sempre ter cuidado com as questões éticas, com as questões de sigilo, com as questões de proteção de dados, que são fundamentais, e sempre foram, né? Só que a tecnologia acaba por expor um pouco mais esses atores aí que no dia a dia estão envolvidos com essa prestação de serviço assistencial que nós fazemos, né? Você é um pós-graduado também em marketing estratégico, você é um médico envolvido nas questões também da saúde. Não há um paradoxo hoje, em termos globais, mas aqui no Brasil parece que a gente sente muito mais isso. Tantas pessoas morrendo de dengue. Fui essa semana num pronto atendimento, eu fiquei horrorizado. Fui para tomar a vacina da gripe, fiquei horrorizado para ver a quantidade de gente internada ou com sintomas de dengue que procuram aí salvar-se dentro de uma carência da saúde. De repente, estarmos falando nessa tecnologia, nessa inovação, como é que isso pode auxiliar uma sociedade que vive ainda quase no século passado, começo do século passado, se não no século XIX. Isso é possível? Você sente isso também? Gostaria da sua impressão sobre esse cenário. Sim, 100% alinhado com a sua perspectiva. Eu acho que países como o Brasil, infelizmente, ainda não fizeram o seu dever de casa, de cuidar de coisas que são tão elementares, são básicas, né, para garantir saúde à população, como saneamento básico, como acesso à água potável, como a propagação de boas práticas de higiene, enfim, aquelas coisas que a gente ouve todos os dias, né, desde muito cedo e que a gente entende ainda que não estão nem perto daquilo que a gente desejaria, né? Mas a tecnologia, a inovação, ela pode ser um grande aliado nesse sentido, porque a gente começa, mais que nunca na nossa vida, Thanos, a ter acesso à informação. E a informação, ela pode ser muito valiosa para se pensar estratégias. Por exemplo, vou te dar um exemplo muito prático. Numa cidade como Indaiatuba, por exemplo, que é onde a Unimax está instalada, se a gente tem a tecnologia ajudando no mapeamento
dos casos de dengue, que foi uma doença citada por você agora, evidenciando onde os focos principais estão, em que regiões estão, e isso a gente consegue com auxílio de tecnologia e de dados que são coletados, eu consigo ter muito mais assertividade nas ações de combate àquela doença e àqueles focos. Ou seja, independente de eu não poder deixar de cuidar do básico, eu consigo atacar alguns problemas hoje, talvez de maneira um pouco mais direcionadas, mais assertivas, né? Então a tecnologia, sem dúvida, ela é um aliado nesse sentido. Uma outra forma são os arsenais terapêuticos e os arsenais de metodologias que a gente hoje pode lançar a mão também, como a própria vacina, como estratégias também de disseminação de mosquitos modificados do ponto de vista genético, que não se reproduzem, que, portanto, evitam a disseminação dos mosquitos que podem transmitir a doença. Ou seja, são evidências da tecnologia que é desenvolvida e que a gente pode aplicar para o bem, né? A gente pode aplicar para nos auxiliar também no combate a essas mazelas, né? É fato. Márcio, você é um professor universitário, você está no corpo da Unimax em Indaiatuba e agora compõe a nova diretoria de pesquisa e inovação. Como é que isso se dá? É só dentro da faculdade de medicina? Como é que isso cria uma relação com a sociedade, com Indaiatuba? É fantástico. Esse é um grande desafio para mim, Thanos. Eu, como médico, sempre estive ligado a iniciativas de inovação e pesquisa dentro de ambientes hospitalares, ou seja, de saúde. Então, é a minha primeira iniciativa aí no campo da educação propriamente dita, e tem sido um desafio muito gostoso de viver. A nossa unidade, essa unidade que vai representar a pesquisa e a inovação dentro da Unimax, dentro da Unifage, ela vem com uma proposta de ser muito abrangente e com uma proposta de ser um grande elo de conexão entre os atores que compõem esse ecossistema de inovação e de pesquisa dentro das regiões onde a gente atua. Então, a gente, através de algumas coisas que estão sendo desenvolvidas, como, por exemplo, nossas áreas de coworking, que vão ter espaços exclusivos, super bacanas dentro da nossa estrutura, tanto na Unimax quanto na Unifage, a gente vai conseguir, dentro desses espaços, por exemplo, trazer startups, trazer empresas dos nossos distritos industriais que queiram conversar com todo o nosso ecossistema sobre inovação. A gente vai promover uma agenda de eventos para falar sobre temas super atuais, trazendo especialistas, trazendo empreendedores que vão motivar, engajar, inspirar as pessoas ao redor do assunto. A gente vai criar todo um ecossistema também que vai estimular os nossos alunos a trazerem suas ideias para que elas possam ser desenvolvidas dentro da nossa unidade de ensino e pesquisa. A gente vai se relacionar com as indústrias locais, identificando problemas que possam lançar mão da nossa multidisciplinaridade para buscar soluções. E isso não está restrito sequer à área de saúde, o que dirá a área médica. A gente pensa em usar exatamente o nosso grande diferencial competitivo como centro universitário, de termos múltiplas profissões colaborando, se relacionando, exatamente para pensar problemas que possam vir a ser simples ou complexos, mas que, a partir de uma visão multidisciplinar, podem vir a ter soluções. Então, esse ecossistema, de fato, ele é bastante amplo e bastante abrangente. E quando você fala em coworking, você está falando para startups da área da saúde ou isso é mais abrangente? Super abrangente. Hoje nós já temos, o nosso coworking vai passar a funcionar a partir de maio desse ano, ou seja, daqui a praticamente um mês, e a gente já tem empresas ligadas, por exemplo, à impressão 3D, a gente tem empresas de tecnologia, a gente tem empresas que trabalham mais ligadas à área de educação, a gente está super aberto a qualquer perfil de empresa que queira, de fato, ocupar um espaço dentro de um centro universitário, lançar mão, como eu disse, de todo esse diferencial de termos um ambiente multidisciplinar, para, enfim, respirar esse ecossistema, para trazer suas ideias e tê-las desenvolvidas, né? Então, de fato, é uma iniciativa que visa abranger aí e cuidar de todos os nossos cursos, né? Não só na área de saúde.
Nós estamos conversando com o professor Márcio Sanches, ele que é médico e que está dentro desta ousada diretoria de inovação, trazendo um relato daquilo que se pretende e daquilo que já acontece. Hoje, como é que os alunos participam dessa nova diretoria, desse novo braço da Unimax e da Unifage? Ótima pergunta. Não é à toa, Thanos, que as maiores instituições de ensino no mundo são os maiores centros de pesquisa e de inovação. E aí a gente está falando das grandes instituições de ensino, como a própria Johns Hopkins, citadas por você, que eu tive o prazer aí de estar dentro dela por alguns anos da minha vida. O que a gente entende é que quando a gente traz a pesquisa, quando a gente traz a inovação para dentro de um ambiente universitário, a gente faz com que esses alunos que lá estão enxerguem potenciais que um currículo usual não é capaz de sensibilizá-los. Faz com que eles sejam melhores profissionais, faz com que muitas vezes as demandas do mercado tragam para dentro de casa a oportunidade desses alunos entenderem o que está acontecendo fora do ambiente acadêmico. E também funciona como uma grande estratégia de retenção de talentos, porque a gente pode ter professores cada vez mais qualificados, a gente pode desenvolver projetos e encontrar empreendedores em meio a esses alunos, em meio a esse corpo docente, e promover também a prosperidade desses alunos e desses professores. Então a gente entende que os alunos participando de projetos, sendo contratados por essas startups e por essas empresas que habitam o nosso coworking como estagiários, são alunos que vão ampliando a sua chance de empregabilidade num mercado que é muito dinâmico e que, portanto, precisa ter essa rapidez de adaptação de currículo, né? E a gente vai estar sempre muito aberto também a essa estrutura de entender as demandas do mercado e fazer com que os nossos currículos, os nossos cursos, eles correspondam mais a essas realidades. Então, esse ecossistema de inovação, ele contribui muito para a formação dos alunos nesse sentido. Participação das prefeituras, porque também, imagino, envolva Jaguariúna, não é? Como é que é em Indaiatuba? O poder público, ele participa de alguma forma dessa empreitada? O poder público, ele é sempre fundamental, né, Thanos? A gente sempre busca conversar, estar alinhado com as estratégias das cidades, né? Porque não adianta a gente criar todo um ecossistema que não converse com as necessidades, com as estratégias, com os planos da cidade onde estamos instalados, né? Então, eles são fundamentais. Obviamente, a gente entende o poder público como um parceiro, como uma entidade capaz de nos abrir portas, de colaborar quando a gente precisa acessar a população para algum tipo de instrução, para algum tipo de comunicação que seja relevante, de cunho social ou de saúde. Então, sem dúvida alguma, são parceiros importantes, né, que a gente quer sempre caminhar alinhado com eles. Existe um site, como é que as pessoas podem se informar? Né? Eu imagino as startups escutando nossa conversa agora, Márcio, que muita gente deve estar falando, poxa, eu quero participar lá, quero entrar nesse coworking, quero trabalhar lá dentro da Unimax. Como é que as pessoas podem aí se informar, buscar aí, quem sabe, um espaço dentro da pesquisa e inovação da Unimax? Perfeito. A gente tem uma página dentro do nosso site, que é do grupo Unieduca, que é o www.unieduca, com K no final, .com.br. Temos uma área dedicada à nossa unidade de pesquisa e inovação. As portas estão super abertas, visitem-nos, a gente está dentro da instituição 100% do tempo. Eu circulo entre FAGE e Max ao longo da semana, mas sempre temos algum representante da nossa unidade dentro das duas unidades. Então, estamos super abertos aí a que quem tiver interesse em participar desse ecossistema, entender um pouco mais aquilo que a gente está entregando de valor, que possa participar e que possa nos buscar aí para conversar. Caríssimo professor Márcio Sanches, eu quero terminar o nosso bate-papo falando um pouquinho das desprestigiadas vacinas.
eu nunca vi tanto desprestígio para vacinação. Eu lamento muito que isso esteja acontecendo, mas você é médico, a minha opinião não vale nada, mas a sua vale muito. Como é que você tem visto isso? As vacinas hoje são perigosas? Eram ontem? Vamos terminar o nosso bate-papo falando um pouquinho desta preocupação de muita gente hoje que não vai se vacinar, não leva seus filhos para a vacinação. O que você pode dizer sobre isso, caríssimo professor médico, doutor Márcio Sanches? Thanos, eu me preocupo demais com essa postura. A gente já teve tanto orgulho como país, né, de sermos talvez um dos principais no mundo e nos orgulhar disso, a ter a sua população com alto índice de adesão aos programas de vacinação. Temos um programa vastíssimo e super abrangente de vacinação também, que, enfim, sempre esteve disposto de maneira gratuita a toda a população através do SUS. Então é lamentável o desserviço prestado até aqui, desqualificando as vacinas como uma forma incrível, importantíssima, fundamental de prevenção a doenças e doenças que já estavam inclusive erradicadas, né? A questão da vacina, muito bem trazido por você, abre também uma discussão para um outro ponto que a gente falou um pouquinho, que diz relação também com a nossa unidade, que é a questão da pesquisa. O que a gente tem que estar sempre em mente, Thanos, é que qualquer medicamento, qualquer forma de diagnóstica que venha para o mercado, ela precisa ter validação. E as validações, elas vêm através das pesquisas, né? Então, não vale simplesmente desqualificar um produto, ou, no caso, citado por você, uma vacina, se a gente tem evidências científicas de que aquilo passou pelos ritos necessários para que pudesse vir para o mercado. Aí muitos vão dizer, mas o rito foi acelerado. Obviamente foi acelerado, falando no caso das vacinas contra a Covid, exatamente porque pessoas morriam, né? Ou seja, você tem que encontrar uma forma de interromper aquele processo de morte da forma que vinha acontecendo. Mas as pesquisas não deixaram de acontecer. Os produtos, mesmo que eles, no caso, possam vir ao mercado, eles continuam sendo investigados através das fases mais posteriores da pesquisa clínica para que, eventualmente, se algum efeito adverso maior, se algum tipo de ameaça à saúde for tardiamente identificado, esse produto possa vir, inclusive, a ser retirado do mercado. Então, assim, a gente tem que parar um pouco com essa discussão que acabou descambando muito para o lado político, né? E voltar um pouco à tônica de que a gente tem um histórico muito favorável de vacinação. E a gente precisa garantir que isso continue, né? A gente precisa retomar esse processo, a gente precisa retomar esse orgulho que a gente sempre teve de ser um país com alto índice de vacinação da nossa população, né? Então, o meu voto é 100% a favor, sempre com o rigor da ciência, com o rigor do processo científico de validação, mas não fechando os olhos para uma realidade que a gente sempre viveu, que sempre foi muito positiva e nos trouxe resultados muito positivos, né? Tá aí. Tivemos o privilégio de conversar com o professor Márcio Sanches, ele que compõe a nova diretoria de pesquisa e inovação da Unimax e Unifage do grupo Unieduca. Repita só o site para as pessoas entrarem e se informarem. Pois não, é o www.unieduca.com.br. Obrigado, Márcio, pela sua generosa entrevista, viu, meu caro? Eu que agradeço, Thanos. Estou sempre às ordens e um grande prazer. Grande prazer. O Pan News Cidades volta já. Faça parte do maior ecossistema de educação médica do Brasil. Faça medicina na Unimax em Indaiatuba e Unifage em Jaguariúna. Formação baseada em atividades práticas e metodologias ativas de ensino, onde você aprende e atua desde o primeiro dia de aula. Nossos cursos estão entre os 5% melhores cursos de medicina do Brasil, com nota máxima do MEC em todos os quesitos. Acesse grupounieduca.com.br. Double Corte Sulina.
quarta, quinta e sexta-feira no jantar. E agora não tem data para acabar. Double Corte, pede um ovo de bife 350 gramas, ganha outro. Double Corte, Sulina, quarta, quinta e sexta-feira no jantar. Vem para Souzas, vem para Sulina. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Pan News Cidades. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br. Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. E Sulina, a melhor parrilha da região. Vem pra Souzas, vem pra Sulina. Jovem Pan News Campinas.